Inspirai, Senhor, nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite. Quem tá falando é a tia Flávia. Alguns de vocês já me conhecem e outros não. Mas com a graça de Deus, em breve, nós estaremos juntos novamente lá na nossa salinha pra gente realizar os nossos encontros de uma forma mais gostosa, tá joia? Durante todo esse tempo da pandemia, eu já deixei todas as aulas preparadas que nós iremos ter durante o ano, tá? Já imprimi um monte de desenho, um monte de atividade super divertida. E eu queria dizer para vocês que estavam na última aula, no encontro que nós tivemos, que eu tinha prometido brigadeiro. E eu quero dizer para vocês que assim que nós iniciarmos a nossa aula, ao vivo, todos juntos, eu vou levar brigadeiro para vocês, tá certo? Eu não esqueci. É que quando eu prometi, na outra aula já não tinha aula mais, tá joia? Espero que a gente tenha um ano bem divertido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem. E o que eu puder ajudar vocês e responder, eu vou ajudar e eu vou responder. O que eu não souber, a tia Flávia promete que vai estudar para tentar levar a resposta mais verdadeira para vocês, tá joia? Tudo que a tia Flávia falar aqui não é opinião minha, tá? A tia Flávia estuda, já tem um tempo. Então, o que eu vou levar para vocês é a interpretação, é aquilo que a nossa igreja, a nossa fé ensina, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu peço perdão para vocês se em algum momento eu errar e dizer alguma coisa que não esteja de acordo com a nossa fé, tá joia? Minha intenção é sempre de acertar e não levar a minha opinião, e sim aquilo que a nossa igreja estabelece como verdade, certinho? Eu separei o primeiro texto para a gente estudar na aula de hoje, sobre a criação do céu e da terra. Então, nós vamos começar bem do início, através do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 2. Gênesis significa início, princípio. Então, foi quando tudo começou. Eu vou ler para vocês na Bíblia da Criança, tá? É uma Bíblia mais fácil de entender. Então, eu vou ler e eu já tinha feito uma atividade para vocês dessa leitura, e assim que a gente retornar, eu passo a atividade impressa para vocês, tá joia? Mas se vocês já prestaram atenção e entenderem como foi a criação do mundo, eu tenho certeza que não só eu, mas Deus também vai ficar muito feliz com vocês, certo? Vamos lá. Primeiro, Deus criou o céu e a terra, tudo o que você vê e tudo o que você não vê. A terra não tinha forma, era um vazio sem fim. O Espírito de Deus observava como um pássaro sobre as águas profundas e escuras. Disse Deus, luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Houve noite e houve a manhã. Esse foi o primeiro dia. E Deus disse, firmamento, e lá estava. Ele chamou o firmamento de céu. Houve noite e houve manhã, segundo dia. E Deus disse, chão, apareça. E ele apareceu. Deus chamou o chão de terra, ele chamou de oceano as águas que se juntaram. Deus viu que aquilo era bom. E Deus disse, terra, produza todas as variedades de vegetais, todos os tipos de árvore frutífera. E lá estava. Deus viu que aquilo era bom. Houve noite e houve manhã. Esse foi o terceiro dia. E Deus disse, luz, apareça, brilhe no firmamento do céu, separe o dia da noite. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes astros. O maior deles governava o dia, que é o sol. E o menor deles governava a noite, que é a lua. E ele fez as estrelas. Deus viu que aquilo era bom. Houve noite e houve dia. Esse é o 4º dia. Deus disse, oceano, encha-se de peixes e de vida marinha. Pássaros voem pelo céu e sobre a terra. Deus viu que aquilo era bom. Ele os abençoou. Peixes, tenham filhos. Pássaros, tenham filhos. Houve noite e houve dia. Esse foi o 5º dia. E Deus disse, terra, produza vida de todos os tipos. E assim aconteceu.
animais selvagens de todas as espécies, gado de todas as espécies, todos os tipos de répteis e insetos. Deus viu que aquilo era bom. E Deus disse: vamos criar pessoas que reflitam a nossa imagem, para que elas cuidem dos peixes do mar, dos pássaros no ar, do gado e, é claro, de toda a terra, de todo animal que se move na terra. Deus criou os seres humanos à sua imagem, refletindo a sua natureza. Ele os criou macho e fêmea. E então os abençoou. Tenham filhos. Cuidem de todos os seres vivos da terra. Depois ele disse: dei a vocês todo tipo de plantas e de ave frutífera, para que vocês se alimentem. E para tudo que se mova e respira, eu dou como alimento o que cresce da terra. E assim aconteceu. Deus olhou para tudo que ele havia criado. Era tudo tão bom, muito bom. Houve noite e houve dia. Esse foi o 6º dia. No 7º dia, Deus terminou a sua obra. Ele descansou no 7º dia, descansou de todo o trabalho. Deus abençoou o 7º dia e fez desse dia um dia santificado, porque nesse dia ele descansou do trabalho e de toda a criação que ele havia feito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que eu vou propor hoje na aulinha? Eu acredito que cada um já tem um caderninho. Se vocês não tiverem, não tem problema. Arrumem uma folha. E eu gostaria que vocês pensassem um pouco na criação de Deus. E eu gostaria que vocês desenhassem, fizessem um desenho bem bonito, daquilo que vocês mais gostam da criação de Deus. Vocês gostam mais do céu? Vocês gostam mais da terra, do mar, dos animais? Eu quero que vocês coloquem no papel aquilo que vocês acham mais lindo da criação de Deus. E enquanto vocês estiverem desenhando, eu quero que vocês pensem o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto ele fez tudo tão perfeito pra gente. Ele deixou tudo prontinho pra gente poder admirar. Ele deixou pronto o nosso alimento, ele deixou pronto tudo que a gente tem nessa terra e tudo que a gente tem no céu foi Deus que criou. E se a gente parar para pensar, isso é uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa. Quando eu era pequena, eu ficava imaginando, quando a minha mãe me contou essa história, eu ficava imaginando Deus como se ele fosse um velho assim de barba grandona, e eu imaginava que ele tinha uma varinha mágica. E ele falava que as coisas iam ser feitas, e ele fazia assim com a varinha mágica e tudo aparecia. É claro que a gente sabe que não foi desse jeito, mas é tão gostoso a gente pensar, parar para pensar, quando Deus criou tudo, com quanto carinho que ele fez todas as coisas. É só a gente observar ao nosso redor, cada florzinha, cada animalzinho, o nosso próprio corpo, o tanto que Deus foi perfeito. Isso só mostra o quanto Deus nos ama, o tanto que ele nos quer bem, né? E depois que vocês fizerem esse desenho, eu queria que vocês tirassem um momento durante a noite e observassem as estrelas, observassem a lua e fizessem isso também durante o dia. Observar o céu, as nuvens, observar algum pássaro, porque a nossa vida hoje está tão corrida, né? A gente tem tanto trabalho para fazer, tem tanto trabalho de escola, tem que brincar, tem que assistir o tablet, tem que assistir a galerinha do YouTube. E a gente não para pensar em todas as coisas lindas que Deus fez por nós, né? Às vezes a gente olha uma plantinha, e daí? É uma plantinha. Mas você já parou para pensar que aquela plantinha foi Deus que criou ela? Nossa, é uma plantinha. E o cachorrinho? Alguém de vocês tem animalzinho de estimação? Aqui em casa tem uma cachorrinha muito custosa, a Nina. E eu fico olhando para ela e fico pensando, eu falei, nossa, Deus é tão perfeito. Ele criou tudo tão lindo. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, a partir da palavra de hoje, inclusive ela tá latindo aqui, ó. Vou mandar ela ficar quieta, peraí. Pronto, a Nina já ficou quieta, tirei ela do quarto. Então, eu queria que vocês pensassem de verdade em tudo aquilo que Deus criou, que vocês observassem com todo carinho e que vocês também imaginassem aquilo que vocês querem criar. Se vocês fossem Deus, tivessem esse poder de criar um monte de coisa, o que vocês acham que faltou no mundo? Vocês acham que Deus criou tudo ou faltou alguma coisa? Vocês já pararam para pensar nisso?
E eu queria que vocês pensassem então, e se vocês quiserem colocar no papel para me mostrar quando voltar às aulas, eu vou ficar muito interessada em saber, tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, outra coisa que eu quero pedir para vocês, é que depois que vocês fizerem essa atividade de fazer o desenho e de imaginar alguma coisa que vocês gostariam de criar, o nome que vocês dariam para os animais, se vocês fossem Deus, eu queria que vocês respondessem para vocês mesmos. Aonde que está Deus na vida de vocês? Vocês têm um tempinho durante o dia para fazer uma oração? Vocês rezam Pai Nosso, Santo Anjo do Senhor? Vocês não fazem nenhuma oração? Como que está a vida de vocês em relação a Deus? Deus, ele está lá, vocês acham que ele está lá no céu e pronto? Ou vocês acham que Deus está a todo momento com a gente? Eu quero que vocês pensem e reflitam sobre isso. Então, a nossa aula de hoje nos ensinou e nos mostrou como que Deus fez o mundo. E eu quero que eu vou deixar para vocês 3 orações, para que, se possível, vocês façam ela todos os dias. Mas toda oração que vocês fizerem, eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção no que vocês estão lendo. Por quê? Porque muitas vezes a gente reza, a gente nem sabe o que a gente está rezando. A gente repete um monte de vezes o Pai Nosso e a gente não sabe nem o que o Pai Nosso está falando. E eu gostaria de dizer para vocês também que eu preparei uma série muito legal de estudos bíblicos para criança. Mas eu vou preferir dar essas aulas pessoalmente, porque aí vocês podem tirar as dúvidas e a gente pode discutir de forma bem tranquila para que vocês compreendam como que surgiu a Bíblia, porque se Deus e Jesus são a mesma pessoa e o Espírito Santo. A tia Flávia quer que vocês aprendam de verdade. Eu não quero que os encontros da catequese sejam só o momento que vocês vão ali e falar pronto. Né? Eu quero que vocês, de verdade, vocês abram o coraçãozinho para vocês começarem a se interessar pelas coisas de Deus. E vocês vão perceber com o tempo que estudar as coisas de Deus, elas são muito mais gostosas do que qualquer outra matéria. Sabe aquela matéria que você gosta? Pode ser matemática, ou ciências, ou geografia, que quando você começa a estudar, a ler, você fica todo empolgado porque você começa a entender? Então, eu quero que vocês sintam a mesma coisa quando vocês estiverem na catequese e estudando sobre a palavra de Deus. E vocês vão perceber que é uma história muito bonita e muito divertida, né? E a gente não precisa aprender essa história só pela Bíblia. Nós temos um monte de documentos super legal da Igreja Católica. Nós temos a Catequese, que é um livro que eu chamo de o Guia do Cristão. Nós temos muita coisa legal para poder aprender. Então, eu espero de coração que todos vocês estejam dispostos a aprender um pouco mais sobre a vida de Jesus e sobre todas as grandezas, sobre tudo que Deus fez até hoje na Terra. Tá joia? Eu peço desculpa para vocês se a tia Flávia não falou muito bem, mas realmente eu tenho um pouquinho de vergonha de vídeo, eu nunca gravei um vídeo. E é isso. É essa mensagem que eu tenho para vocês hoje. E eu quero pedir para vocês fazerem essas orações que eu vou passar no WhatsApp, tá? E como eu disse para vocês, abrir o coraçãozinho e tentar fazer a catequese da forma mais divertida, de uma forma que vocês possam aprender, e não só aprender, mas que vocês possam sentir a presença de Deus. E a presença de Deus é a coisa mais gostosa que vocês vão experimentar nessa vida. Nenhum chocolate, nenhuma viagem, nenhuma barra de chocolate gigante, deixa eu ver o que mais que eu gosto, nenhum balde de pipoca, nem descer no toboágua, descer uma montanha russa, nada disso é mais gostoso do que a gente sentir no coração a proteção de Deus. E eu desejo nessa noite para vocês isso, que vocês possam sentir no coraçãozinho de vocês essa vontade de aprender sobre Deus e essa vontade maravilhosa de estar do ladinho de Deus sempre. E não se esqueçam sempre de rezar pelo nosso pároco, que é o Padre Vicente, e pelo nosso Papa, que é o Papa Francisco. Tá joia? Lembre-se que todo momento que vocês estão em oração, Jesus está olhando para vocês nos olhos. Ele não está lá no céu e a gente está aqui na terra. Ele está do ladinho de cada um. Tá joia? Fiquem com Deus. E vamos encerrar com a oração do Santo Anjo do Senhor. Santo Anjo do Senhor,
meu zeloso e guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Fiquem todos com Deus e até terça-feira que vem. Terça-feira que vem eu vou contar um pouquinho para vocês da história de Adão e Eva. Tá joia? Beijo!